tudo bem com vocês? Aqui é a professora Silvia. Hoje a gente vai dar continuidade à disciplina de cálculos em farmacologia. Vamos abordar o conteúdo de antibióticos, lembrando que a gente já viu um pouco de antibióticos em penicilina cristalina, lembrando que a regra de antibióticos é regra D3, tá? Em penicilinas cristalinas a gente aprendeu que a gente utilizava-se de unidades internacionais. Não esqueçam, né, que unidades internacionais agrega em penicilinas cristalinas, tá? G do tipo cristalina, que é a penicilina endovenosa, ela agrega a regra própria de diluição, certo? Não esqueçam disso. Vamos lá? O que são antibióticos? Primeira coisa, né? Se você não sabe o que são antibióticos ainda na sua vida, vai aprender hoje, né? Antibióticos são substâncias capazes de inibir o crescimento bacteriano, né? Ela pode ser tanto bactericida quanto bacteristática. Lembra do seguinte: bactericida, lembra de ceticida, extermina, tá? Extermina a bactéria. Bacteristática é estática. Quando a gente brincava, lembra de estátua, né? Você mantinha aquela posição estática, você não se mexia. A substância de antibiótico que tem a função bacteriostática, ela impede o crescimento bacteriano, enquanto a bactericida, ela simplesmente ela extermina as bactérias. Então, muitas vezes você vai tomar aí 2 medicamentos, 2 antibióticos. Você pensa, você sai até do consultório pensando que você está morrendo, porque o médico te deu 2 antibióticos. Um tem a função de estacionar o crescimento da bactéria, enquanto o outro tem a função de exterminá-la, tá bom? Um grande problema no uso inadequado de antibióticos é a resistência bacteriana. Sim! Por quê? Porque você, quando você está tomando antibiótico, você não toma até o final. Se você está falando que você toma, Deus está te vendo, tá? Por quê? Você fala assim, não, professora, eu tomo até o final, eu tomo os 10 dias certinho. Olha a injúria, olha o pecado. Não se esquece que existe inferno, tá? Quando você não toma um medicamento nos dias que você tem que tomar corretamente, você não mata, elimina a bactéria do jeito que deveria ter sido eliminada. Ah, professora, mas já me falaram que a gente toma aí 2, 3 dias a mais porque o médico ele prescreve assim para segurança. É verídico? Sim, você toma aí uns 2, 3 dias a mais, mas é para ter certeza de que a bactéria o quê? Morreu. Quando você guarda aquele medicamento, gente, ele não vai ter efeito. Porque você não vai ter a dosagem necessária para tomar se você tiver uma segunda infecção. E segundo, se a infecção ela for reincidente, por exemplo, você acabou de tratar e ela voltou, aquele mesmo antibiótico ele é capaz dele não ter efeito. Por quê? Porque a bactéria já mudou, ela pegou uma partícula daquele antibiótico e agregou a membrana dela, ao DNA dela. E aí ela consegue fazer a resistência bacteriana. Então, você está tomando o quê? Nada. Você está tomando farinha, né? Que vai doer o seu estômago, mas não vai ter absolutamente nenhum efeito sobre o crescimento bacteriano, tá bom? O que devemos fazer para administrar a dose de antibiótico corretamente? Primeiro, a gente tem que ver a apresentação. Eu tenho antibióticos aí em comprimidos, que segue as regras do comprimido. Tem antibiótico aí endovenoso, que agrega diluição em ml, né? Tenho aí antibiótico intramuscular, penicilina cristalina, né? Cristalina não, penicilina benzatina, perdão, a benzetacil, né? Ou a procaína, lembra? São antibióticos intramusculares, né? Então, eu tenho que ver qual que é a apresentação do meu antibiótico, mas para todos eles é em regra de 3. Só a penicilina cristalina que agrega diluição própria. Não esqueça disso, tá? E a dosagem. A dosagem, nesse caso aqui, dos antibióticos, às vezes a gente tem que converter. A dosagem, ela não é exata. Por exemplo, pode ocorrer do paciente ele ter que tomar 800 miligramas e o frasco só ser de 1 grama. Então, isso a gente tem que aprender que tem que converter, tá bom? Então, ó, o que você deve saber, né? Primeiro, antibiótico faz alteração dos sinais vitais do paciente, faz alteração dos sinais vitais do paciente, lembra disso. Antes de dar, verifica aí os sinais vitais e depois que você deu, verifica se está tudo normal, né? Certeza, tenha certeza da dose prescrita e da administrada. Se você não tiver certeza do que você está dando, gente, não dê, tá?
Pergunte sempre ao paciente se ele apresenta histórico de alergia medicamentosa. Sim, antibióticos são os que mais dão alergia dentro do contexto hospitalar, né? Para vocês terem noção, eu tive alergia à sulfa. Eu nem sabia que eu era alérgica à sulfa. Então, olha só, quase morri. A gente tem que aprender a perguntar, né? Eu sabia que eu era alérgica a diversos outros tipos de antibiótico, mas a sulfa ainda eu não sabia que eu era, tá bom? Observe o aparecimento de reações cutâneas. Tem um dos primeiros sinais de reação alérgica, tá? É o caminho do antibiótico, começa a ter uma vermelhidão, que a gente parece uma flebite, mas é uma reação realmente alérgica, tá? O paciente começa a dizer que a garganta tá coçando, o corpo tá coçando e tá tudo coçando, tá? Uh, Ao administrar antibiótico por via endovenosa, sempre dilua adequadamente o antibiótico, gente. Ele tem que ter uma diluição própria, né? Por quê? Para evitar flebite. Se você não sabe o que é flebite, eu te mostro, né? Isso daqui, ó, parece uma lesão por picada, alguma coisa desse tipo, não é. Isso daqui é uma flebite. Pode necrosar, pode fazer com que a pessoa perca, né, a mão. Olha a criança. Ó o edema que tá, a deformidade que tá o braço da criança. Ó o caminho que eu falei para vocês, ó, tá? Isso daqui é flebite, nesse caso aqui é flebite, não é uma reação alérgica, mas tem pessoas que apresentam reação alérgica dessa forma, tá? Então, cuidado, certo? Vamos voltar. Estimula a hidratação do paciente. Lembra, paciente sempre que toma antibiótico, ele tem que tomar muita água, muita água. Por quê? Grande parte do antibiótico é excretado via renal, ele vai eliminar lá na urina, tá? Oferecer antibiótico por via oral, sempre que for possível, né? Acompanhado de água. É água, não é leite, tá? Não é leite, mãe. Minha mãe sempre fala que eu tenho que tomar com leite. Não é leite, tá? Daqui a pouco ela me xinga, gente. Quarentena com a minha mãe em casa tá sendo dose, mas não conto isso pra ela. De preferência após as refeições para se evitar a irritação gástrica, né? Se a gente toma antibiótico com o estômago vazio, a probabilidade de você desenvolver uma úlcera gástrica é muito maior. Então, sempre, geralmente, após as grandes refeições, tá bom? Cuidado aí. Vamos para calcular aqui, né, a nossa regra de 3, tá? Prescrição para X, sempre, né? Apresentação de antibióticos para dose em ml. Presta atenção na tia, pelo amor de Deus, tá? Quando a gente fala de antibiótico, a gente está falando dose por ml. Dose por ml. Eu tô falando para você que o frasco ele apresenta uma dose por ml. Eu não tô falando para você dar o frasco, eu tô falando para você dar o que tem dentro do frasco. E o frasco trabalha por dosagem com ml. Vamos aprender? Vamos lá. Vamos aos exemplos da prescrição, ó. Foram prescritos 250 miligramas de amoxicilina via oral, tá? Tenho no posto de enfermagem suspensão, né? Amoxicilina, suspensão num frasco de 20 ml, com concentração de 50 ml, 50 miligramas por ml. Como que eu devo proceder? Identifica as informações primárias. Primeiro, sua prescrição. Segundo, sua dose ou sua via, tá? Terceiro, o tipo de frasco que é, se é ampola, se é frasco. Aqui tá dizendo que é suspensão, que você vai ter que o quê? Chacoalhar para poder suspender, tá? A concentração dessa suspensão, ó, não me interessa, presta atenção, não interessa que o frasco seja de 20 ml, esquece esse 20 ml. O que te interessa é o que tem dentro do frasco, que é 50 miligramas por ml, tá? É a mesma regra da ampola. Não me interessa que a ampola tenha 2 ml, o que vai me interessar é o que tem dentro da ampola, miligramagem por ml. Então, vamos montar, ó, prescrição para X, apresentação do frasco, né, ou do medicamento para ml, tá? No caso, a apresentação aqui vai ser a miligramagem dentro do frasco, porque é isso que eu vou trabalhar, certo? Isso vai me dar a prescrição de 250, que vai estar para X, e 50 miligramas, porque não é o frasco que eu trabalho, é a miligramagem para cada 1 ml. Não tem nada aqui do lado, significa que tem 1, tá? X para 50, 250 para 1. Vai me dar a seguinte equação. 50 vezes x vai ser igual a 250 vezes 1. E isso vai me dar, né? 50 vezes x é igual a 250. Lembrando que 250 vezes 1, qualquer um número multiplicado por 1 vai ser igual a ele mesmo. X vai ser igual a 250 dividido por 50.
né? E isso me dá o resultado que eu tenho que dar pro paciente 5 ml. Então, ó, de um frasco de 20 ml para cumprir a dosagem de 250 miligramas, eu preciso de 5 ml. Gente, não é difícil, é interpretar, tá? Vamos lá, ó. Foram prescritos 150 miligramas de cefalexina via oral de 6 em 6 horas. Tenho no posto de enfermagem cefalexina suspensão, frasco de 100 ml. Grande coisa, não me interessa o frasco, me interessa a concentração. E ele diz que a concentração de 100 ml significa que cada 500 miligramas equivale a 5 ml do frasco. Então, ó, informações: 150 miligramas, né, que vai ter que ser dado por via oral a cada 6 horas, né? A suspensão é de 100, perdão, aqui, ó, ele desconfigurou, tá? 150 miligramas é a minha dosagem. A via que tá no 6 horas aqui, que tem que ser via oral. A suspensão no frasco é de 100 e a minha dosagem é de 500 miligramas por 5 ml, tá? Presta atenção que aqui não é 1. Vamos lá, equação, prescrição para ml, x para apresentação de dentro do meu frasco. Isso vai me dar 150, que é a minha prescrição, para X, né? 500 miligramas para 5 ml, ó. 500 para 5, tá? X para 500, 150 para 5, que me dá a equação de 500 vezes X, que é igual a 150 vezes 5. E isso vai me dar, né, o resultado de 500x, que é igual a 750. 150 vezes 5, 750. 750 vai dividir por 500, tá? E isso vai me dar a equação de 1,5 ml. Então, ó, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que 750 dividido por 500 vai me dar 1,5 ml. Então, para cumprir essa prescrição, eu preciso dar 1,5 ml do paciente para o paciente, tá? Vamos lá? Lembra, toda regra tem a sua exceção e nesse caso não é diferente, tá bom? Foram prescritos 500 miligramas de Rocefin. Rocefin, agora eu tenho que prestar atenção na via, tá? É EV, não é mais via oral, tá? Onde eu tenho, ó, no posto de enfermagem, o frasco de 1 grama e diluente de 10. Então, ó, 500 miligramas de Rocefin é o que eu tenho que dar. Por qual via? EV. E no posto eu só tenho o frasco de 1 grama e diluente de 10, certo? Então, ó, prescrição para ml, X para o frasco, onde isso vai ser exatamente, né, 500 miligramas para X, 500 vai estar para X, que é a minha prescrição, e aqui, ó, é a mesma coisa que eu falei e vou repetir, não interessa qual seja o seu problema, você não trabalha com unidades de medidas diferentes, grandeza tem que ser igual, gente, tem que apresentar na mesma casa, então se tá em miligrama, transforma 1 grama em 1000 miligramas, tá? E o diluente, ele já tá falando para você, ó, é 1000 para 10. Então, você vai colocar 1000 miligramas para 10 ml. O que você vai fazer, né? X vai ser igual a 1000, 500 vai ser para 10, certo? 1000x vai ser igual a 500 vezes 10. A equação, onde 1000x vai ser igual a 5.000, x vai ser igual a 5.000 dividido para 1000, e isso vai te dar o volume de 5 ml. Então, para cumprir essa prescrição, você precisa de 5 ml, certo? Vamos para o próximo exemplo. Perdão, aqui, ó. Lembre-se que toda regra tem a sua exceção, né? Pode ocorrer do problema em questão também ser a penicilina cristalina, né? Que é um tipo de antibiótico, e neste caso você vai usar a regra da penicilina. Lembra, um frasco de 1 milhão você tem que diluir no máximo para 5, de 5 milhões no máximo para 10, e de 10 milhões vai depender do volume do frasco, se for para 10 ou para 20, tá? Eu não coloquei aqui para não confundir a cabeça de vocês, mas não se esqueça que é necessário que vocês utilizem a diluição própria do medicamento, tá bom?
Bom, é isso, né? Vou deixar aqui exercícios, não se prendam, não fiquem com medo, né? Não é difícil de interpretar, na verdade é regra de três, vocês já tiveram. Caso vocês não tenham entendido, por favor, me chama. Aqui tá os problemas, vou mandar em PDF também para que vocês consigam realizá-lo. Ao todo, são 5, tá? Então, façam, me mandem e eu corrijo, ok? Fiquem com Deus, até mais.